Graça e paz, gente. Eu sou o pastor Jefferson Santos. Eu estou aqui de volta mais uma vez para mais uma live aqui no Facebook, direto da cidade de Caruaru. Nós estamos aqui no Agreste, na região Agreste do nosso estado. E o Senhor tem sido bom, graças a Deus. As mensagens, as palavras têm alcançado muitas pessoas e nós estamos muito felizes por poder, eu e minha família, por poder compartilharmos a palavra de Deus com a sua vida, com o seu coração. E eu tenho esses dias, na verdade, feito 2 vídeos muito especiais. Na verdade, são 3 vídeos muito especiais tratando sobre um assunto importantíssimo, que é o profetismo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E eu queria olhar com você no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo 21. Mateus, o capítulo 21, nós vamos ler o versículo de número 11. Mateus, capítulo 21, versículo 11. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, o profeta da Galileia. Estas palavras foram proferidas por pessoas que assistiram à grande entrada, chamada de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você sabe tanto quanto eu que um caminho foi preparado para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém. Isso aconteceu logo após os discípulos dele terem trazido aquele jumentinho no qual Jesus montou para que as profecias continuassem tendo seu cumprimento e, consequentemente, todas essas profecias, entre elas estava aquela que dizia que ele seria recebido, em festa. Claro que é impossível não haver festa quando Jesus entra. Eu vou repetir. É impossível não haver festa quando Jesus entra. Jesus entrou em Jerusalém e as pessoas faziam festa. Só que Jesus, ele nos ensina, em segundo lugar, que nem toda a festa que é feita ao nome dele, ela é marcada por uma sinceridade, por uma pureza, por uma verdade. Nem toda festa. Então, as Escrituras dizem que o Senhor Jesus percebeu que aquele povo o honrava com os lábios, mas o coração estava distante dele. Então Jesus continua a sua trajetória e nos dá uma terceira lição. E essa terceira lição é interessante porque no versículo de número 9 de Mateus 21 diz assim: E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Estas eram as palavras das pessoas que viram Jesus montado no jumento. Elas diziam: bendito o rei que vem. Só que entre elas, nós vamos perceber no versículo de número 11, haviam pessoas que faziam um outro tipo de declaração.
Porque havia uma pergunta: quem é este? Quem é este? Quem é este? Se você olhar para o versículo 10, diz assim: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Ora, se um grupo de pessoas que seguiam à frente e à retaguarda gritavam que ele era o rei que vem em nome do Senhor, por que perguntar quem é este? Esta pergunta surge no cenário simplesmente para que manifestassem-se os dois grupos, que tinham cada um o seu olhar específico, individual, particular, acerca do Senhor Jesus Cristo. Um grupo dizia: quem entra é o rei. Outros, no verso 11, diziam: não, quem está aí é o profeta da Galileia. Então, se existe uma lição que Jesus vai nos dar, é que ele mesmo se deixa perceber por cada um conforme a experiência, o conhecimento, conforme o quebrantamento, conforme a sinceridade de cada um. Se uns têm a condição de discerni-lo como rei, que o seja. Se outros têm a condição de discerni-lo como profeta, que o seja. O interesse de Jesus é mostrar que ele veio para lidar com cada pessoa conforme a sua condição espiritual, emocional, psicológica. O que eu acho incrível aqui, queridos, é que em Mateus 21, verso 11, esse grupo que chama Jesus de profeta, eles poderiam, naquele momento, serem apedrejados, rejeitados, escanteados. Eles poderiam olhar, porque uma coisa é você anunciar que é um rei que está entrando. E as pessoas estão adorando o rei. Mas dificilmente na Bíblia você vai ver um relato onde profetas foram recebidos com tamanha festa. E existe aqui no versículo 11 de Mateus 21, eu repito, um grupo que está dizendo: este é Jesus, o profeta da Galileia. Eles poderiam ser apedrejados, primeiro, por frustrarem, por tentarem, na verdade, do ponto de vista das pessoas, frustrar a expectativa e a esperança delas. Porque elas estão esperando que um rei entre. E eles estão dizendo que é um profeta. Então eles poderiam ser apedrejados porque eles estavam sendo instrumentos para a frustração de tais pessoas. Segundo, eles poderiam ser apedrejados porque desde o momento que as pessoas faziam uma autoafirmação para elas mesmas de que a convicção que elas tinham, de que a certeza que elas carregavam, de que as palavras que elas traziam no coração eram realmente verdadeiras, dizer o contrário do que elas acreditavam era chocar toda a realidade do próprio coração e das próprias convicções dessas pessoas. Logo, as pessoas estão declarando aos ouvidos de todo mundo: quem vem aí é o rei. Por outro lado, vem um grupo que está dizendo: quem vem aí é o profeta. Eles poderiam olhar para esse grupo que anuncia Jesus como profeta, dizendo para eles: vocês estão querendo abalar as nossas convicções, porque nós sabemos que é um rei. E eles do outro lado diziam: é um profeta. Só que em terceiro lugar, eles poderiam ser apedrejados, poderiam ser mortos naquele dia. Porque as pessoas que estão recepcionando Jesus, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, são pessoas que
estão certas de que aquele que vem como rei é o que carrega sobre ele todas as profecias do Antigo Testamento. Tudo que foi falado, tudo que foi dito, tudo que foi proferido, tudo que foi entregue como lei e o que era apresentado como sacrifício e o que foi entregue como mensagem, nada mais era do que palavras que apontavam para a vinda de Jesus. E agora tem um grupo contrariando, do ponto de vista de tais pessoas que estão ali chamando Jesus de rei, há um grupo contrariando as próprias profecias que foram liberadas. E há pessoas que simplesmente elas se agarram com o que aprenderam como tradição e não se abrem de forma alguma. De forma alguma. Elas não se abrem para qualquer outro tipo de informação que venha a acrescentar ou que venha para abrir os olhos delas com relação àquilo que é ministrado. Então elas se seguram no que foi dito, no que foi falado, às vezes fazendo até uma má interpretação daquilo que foi dito e falado, tirando elas as próprias conclusões, porque ao longo dos evangelhos, você sabe tanto quanto eu, que vai ser dito sobre Jesus muita coisa, e muita coisa que Jesus não era. E eu não digo por parte, por exemplo, de homens como João Batista, que eu falei ontem à noite sobre ele no outro vídeo. Mas eu falo de pessoas religiosas que estavam dizendo: aguardamos o Messias, aguardamos o Messias. Os próprios discípulos de Jesus, depois de tudo que Jesus fez durante 3 anos e meio do seu ministério, diz a Bíblia em Atos 1 que os seus discípulos, quando foram dialogar com ele, e ele estava pronto para viver a sua ascensão, subir aos céus, os discípulos disseram para ele: é neste tempo que tu restaurarás o reino a Israel? E Jesus não estava falando de coisas terrenas, mas de coisas espirituais e celestiais, dizendo a eles que esperassem, porque o Espírito Santo viria e que eles deveriam ser aqueles canais que profeririam o Evangelho às pessoas, anunciando a salvação, a justificação, o perdão e a misericórdia de Deus para com os homens, em ter enviado o seu Filho Jesus Cristo. Então, gente, presta bem atenção. Há pessoas que se seguram, se agarram com aquilo que é para elas uma cartilha, um manual. E começam a colocar Deus dentro de um quadrado tão pequeno que elas dizem: Deus daqui não passa. E aqui, no capítulo 21 de Mateus, versículo 11, a gente vê que existe um grupo que resolve quebrar o protocolo e ver Jesus além, mas muito além do que aquelas multidões, estavam, não é? Quase que afirmando com todas as suas convicções e certezas, a ponto de não se abrirem para mais nada de novo que vinha. Então aqui em Mateus 21, versículo 11, o texto diz que eles anunciam, preste bem atenção nisso, Jesus, eu estou falando sobre o profetismo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, olha que coisa terrível. E a multidão dizia: este é Jesus, profeta da Galileia. Esse grupo de pessoas poderia ser apedrejado e morto por dizerem que Jesus era o profeta da Galileia. E principalmente quando atribuem a moradia dele, a convivência dele, o dia a dia dele a Nazaré. Sendo que eles sabiam que as profecias apontavam para o nascimento dele em Belém. E uma série de outras coisas que foi profetizado sobre Jesus, por exemplo, em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53. Eles agora estariam entendendo isso de uma forma errada, de uma forma diferente.
É por isso que eu quero ler com você no Evangelho de João, no capítulo de número 7, para você entender a força disso. Porque nenhum daqueles que habitavam na Judéia conseguiriam crer que da Galileia surgiria um profeta. A ideia é que todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para profetas que viriam simplesmente com a missão, com a incumbência, com a tarefa, com o peso da palavra de Deus sobre eles, para anunciar a Judéia e da própria Judéia, do meio dos judeus. Só que agora há um grupo afirmando em Mateus 21:11 que Jesus está vindo como profeta da Galileia e que ele é profeta da Galileia. Por isso eu quero que você olhe para João capítulo 7. É um texto que eu tenho citado esses dias, mas é muito importante levar em consideração os evangelhos fazendo essas comparações para que a gente compreenda a verdade da palavra. Então nós temos aí em João capítulo de número 7, versículo 39, diz assim, ó: E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Olha, que Jesus está, que o texto está dizendo que as pessoas que se relacionariam com Jesus teriam que crer para receberem o que Jesus tinha para dar, que era o Espírito Santo. Aí o texto diz: E isso ele dizia do Espírito Santo que eles haviam de receber, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E ele está dizendo que haviam pessoas que precisavam crer antes dele ser glorificado. Porque é muito fácil as pessoas olharem para você e dizer: eu creio que Deus é contigo, eu creio no teu chamado, creio na tua vocação, creio na tua família, creio na tua história. Quando elas te veem bem financeiramente, quando elas te veem com um bom emprego, enraizadas, quando elas olham para você e veem você como alguém que está batendo as asas e voando alto pelas nações do mundo. Outra coisa é elas conseguirem enxergar você antes de ser glorificado. Sabe? Elas começando a olhar para você e perceber em você Deus, quando Deus ainda não chegou o tempo dele ser glorificado na sua vida. É isso que eles fazem com Jesus. Jesus diz: olha, vocês precisam crer antes de eu ser glorificado. Então no verso de número 40, olha o que diz o texto. Eu estou fazendo apenas uma rápida introdução sobre o assunto. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Observa que existe um grupo que começa a fazer uma declaração fortíssima, dizendo que Jesus é o profeta. Agora veja o que acontece no texto. Versículo 41. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros, olha o que eles diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? É uma pergunta que eles fazem. Verso 42. Agora olha a discussão lá de trás de Mateus 21. Olha aí. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa de Jesus. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não trouxeste Jesus aqui? Mas olhe bem, a discussão que há é simplesmente pelo fato de que aqui há um grupo declarando que Jesus é profeta da Galileia, como em Mateus capítulo 21 está registrado que eu li. O que os judeus ou a turma da Judéia não aceitava em hipótese alguma, gente. Jesus como profeta da Galileia. Porque segundo eles, como eu li aqui, todas as profecias apontam para que Jesus manifestasse como aquele que era da descendência de Davi
e que viria, como eu disse no verso 42, está escrito aí de João capítulo 7, de Belém, e nunca da Galileia. Só que Jesus está tentando simplesmente despertar na outra parte da multidão que não consegue reconhecer que Deus resolveu visitar a Galileia. Jesus está tentando despertar no coração dessas pessoas, em primeiro lugar, que Deus nasce de pessoas improváveis e de lugares improváveis. Há muitas pessoas que, olhando para você, elas nunca diriam que Jesus nasceria aí, que Jesus surgiria aí, que Jesus se revelaria aí, que Jesus se manifestaria aí. Dificilmente, gente, você vai ver pessoas considerando a possibilidade de Jesus aparecer, surgir, revelar-se na historicidade da sua vida, sendo que a sua geografia não é uma geografia favorável para isso, sendo que a sua condição financeira não é favorável para isso, sendo que a sua vida familiar, falando no sentido de árvore genealógica, não dá base nem apoio para isso, gente. Você entende o que eu digo? Então há pessoas que vão olhar para você e dizer assim: eu duvido que ele possa vir da Galileia, porque da Galileia é impossível que venha a surgir o profeta. Existem 3 razões para eles não crerem que Deus forma profetas na Galileia. Primeiro, que do ponto de vista deles, a Galileia era uma região de baixo, enquanto a Judéia para eles é região de cima. Logo, eles não conseguem geograficamente entender que Deus vai nascer de baixo. Eles só conseguem entender que Deus vai surgir de cima. É por isso que para eles é difícil aceitar a ideia de que Jesus venha nascer numa manjedoura, sendo que eles estavam esperando um rei assentado em um trono num palácio. Só que Deus é o Deus que resolve nascer em pessoas improváveis, em lugares improváveis, em famílias improváveis. Há muita gente que não consegue crer, há muita gente que não consegue enxergar, há muita gente que não consegue discernir, há muita gente que não consegue perceber, há muita gente colocando Deus dentro de uma caixa de madeira e dizendo: Deus daqui não passa. Só que o Senhor é muito maior do que tudo isso. E Ele é capaz de pegar os lugares que são considerados lugares de baixo, gente de baixo, pessoas humilhadas, escanteadas, esquecidas, maltratadas, e resolver surgir, aparecer no meio dessas pessoas, para que Ele seja glorificado. Segundo, eles não conseguem crer que o Cristo vem como profeta da Galileia, porque eles entendem que a Galileia ela é um lugar onde existe ali uma crença politeísta. Há uma adoração, e isso aconteceu ao longo da história por grande influência. Eles, se você ler aí Isaías capítulo 9, verso 1 e 2, você vai entender. Eles não conseguem crer porque eles entendem que aquela região é uma região politeísta. É uma região que eles mesmos olhavam para ela e a viam como um lugar desprezível. Todas as pessoas, do ponto de vista deles, que habitavam na região, presta atenção nisso, da Galileia, eram pessoas dignas de desprezo. Pessoas dignas de serem humilhadas. Pessoas dignas de serem pisadas. Há tanta gente que pensa assim ao nosso respeito. Mas tudo bem.
O que importa é que o Senhor olha para cada um de nós aqui dentro, gente, e conhece o nosso interior. E sabe muito bem o porquê nos chamou para as coisas que nós fazemos. Nos separou para as coisas que nós estamos realizando. Que eu realizo, que você realiza. E por mais que os da Judeia nos desprezem, o que importa para mim, o que importa para você, é nos mantermos olhando para o Deus que não tem dado monopólio a geografia nenhuma. Ele não deu nem dará o monopólio, o direito sobre a sua graça, sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, sobre a sua virtude, sobre a sua unção. As geografias específicas. Ele é o Deus capaz de quebrar por todas as direções as geografias. Todos os bloqueios da geografia. Para alcançar quem Ele quer. Se necessário for, Ele quebra a represa e permite uma inundação na cidade, no estado e no país por causa de uma pessoa. De uma pessoa. Então eles estão olhando dizendo que Jesus jamais poderia vir da Galileia, porque a Galileia é a terra do desprezo. A terra do desprezo. Nazaré, onde ele habitou, poderia ser chamado de lixão daquele lugar. Mas há um grupo de pessoas conseguindo enxergar que Deus revela-se na terra do desprezo. Que Deus surge no cenário do desprezo. Que Deus se levanta, que Deus se apresenta, que Deus grita, que Deus brada, que Deus fala, que Deus se manifesta, que Deus se revela, que Deus apresenta-se na terra do desprezo. Em terceiro lugar, eles não conseguem crer que Jesus vem da Galileia. Porque do ponto de vista deles, Deus pegou a excelência e plantou na região da Judéia. E tudo que Deus jogou lá na Galileia não vale nada. Não merece credibilidade. Não merece reconhecimento. Não merece aplausos nem admiração. Só que aí, o texto diz que entre as multidões havia dissensão por causa de Jesus. Porque é Deus quem respalda o que fazemos. Nós falamos em nome de Deus, nós ministramos em nome de Deus e para a glória de Deus. E tudo o que fazemos para Ele, por Ele e nele, é necessário que se diga que vai haver um grupo grande de pessoas que olharão para mim, que olharão para você, e essas pessoas, elas vão fazer algumas afirmações, dizendo, eu não creio. E a gente tem que estar preparado para esse grupo que diz que não crê na gente. Mas tem outros que vão olhar e dizer assim, pelas tuas palavras, pelo teu andar, pela tua vida intensa e de comunhão com Deus. Eu percebo. Calabai, o vender rebaço. Casto no vendevias me vendevias. Eu percebo que tu estás debaixo de uma palavra profética que Deus liberou. Porque sempre no meio da multidão haverá aqueles que sentiram algo diferente sobre a sua vida. Que quando chegaram perto de você, perceberam nas suas palavras de carinho, de amor e de atenção que Deus é na sua vida. E essas pessoas são as pessoas que muito te auxiliarão ao longo do caminho. Porque enquanto algumas pessoas vão lutar para te crucificar, tem outras que vão orar para Deus te glorificar. Que vão estar te apoiando, te empurrando e te motivando.
É por isso que ao longo da discussão de João capítulo 7, chega a um ponto que o texto diz assim, ó, versículo 52 de João, João capítulo de número 7, versículo 52, olha o que diz o texto. Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Já começaram a perguntar, porque já estavam começando a perceber que algo muito grande ele estava realizando. Aí o texto diz assim, ó, e verá e examina, olha as palavras, examina e verás que da Galileia profeta nenhum surgiu. Não é porque não surgiu que Deus não pode suscitar. Porque foi dito pelo próprio Jesus que até das pedras Deus daria filhos a Abraão. O que as pessoas, na verdade, estão dizendo aqui, gente, é que eles viam a Galileia como uma mulher cujo ventre é estéril. Eles estão olhando e dizendo assim, dali é impossível nascer, ali não nasce ninguém. A semente ali é morta. Não há ali possibilidade de levantar-se uma voz. Assim como algumas pessoas acerca da tua família, da tua casa. Algumas pessoas que veem a tua casa e a tua família como um grande vale de ossos secos. Elas dizem, eu acho impossível que uma voz ecoe onde tem ossos espalhados. Só que aí, de repente, Deus traz o profeta Ezequiel para o meio do vale, coloca ele lá e diz para ele, profetiza para os ossos. Porque de onde a gente menos espera, Deus suscita, Deus levanta, Deus ergue, Deus apresenta pessoas específicas para cumprirem o seu propósito na terra. E você é uma dessas pessoas que Deus usará, que Deus se revelará, que Deus apresentar-se-á sobre a sua vida com muita autoridade e poder. A questão é que, do ponto de vista do profetismo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós precisamos entender 3 coisas importantes. Olhando para esse texto, olha o que eles disseram. Porventura, tu não sabes que da Galileia não surge ninguém? Mas é justamente nestes lugares que Deus passa mais tempo trabalhando até levantar os que Ele quer levantar. Por isso, em Isaías, capítulo 52, verso 8, a Bíblia diz que ouve-se a voz dos atalaias. Ouve-se a voz dos atalaias. Porque dos lugares inesperados Deus suscita, Deus levanta, Deus ergue pessoas para fazerem grandes coisas para Ele nesta terra. Então nós precisamos entender do ponto de vista do profetismo no Antigo Testamento e no Novo Testamento 3 coisas importantíssimas. Porque nós temos uma linha do tempo profética do Antigo Testamento para o Novo. Lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 18, as escrituras dizem que Deus suscitaria um profeta semelhante a Moisés. Logo, existe uma linha do tempo que começa em Moisés e termina em Jesus. Porque o profeta semelhante a Moisés seria Jesus, mas na verdade, todos aqueles que vão nascendo com a cara de Moisés. Porque a mesma voz que bradou por meio de Moisés e de Arão, era a voz que continuaria ecoando ao longo da história. E vai se passando todos os profetas do Antigo Testamento. Por isso, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você toma um susto com o que está escrito, por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo de número 45, 46 e 47. Olha o que diz a Bíblia. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. Olha o que Jesus diz. Moisés, em quem vós esperais. Moisés já estava morto há muito tempo. Só que a autenticidade profética de Moisés era tão evidente aos olhos das pessoas,
que mesmo depois da morte, suas palavras ainda gritam e ainda falam. Então o texto diz no verso 46, porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim. Porque de mim, olha o que Jesus diz, Moisés escreveu. Veja que fica Moisés e Jesus. Nessa linha do tempo profética não é citado outro nome. É Moisés e Jesus. É dito que os profetas deram testemunho de Jesus porque começou com Moisés lá atrás. Então o tempo vai passando e quando vai findando a dispensação, Deus levanta no quesito profetismo uma voz que não tem a voz própria, gente. Alguém que é a voz simplesmente porque a voz começou com Moisés, com Arão e com todos os profetas, e ela veio buscar alguém para esse tempo. E em Lucas capítulo 1, ela resolveu achar, quando Deus decidiu plantar no ventre de Isabel ou Elizabeth, uma criança, por nome de João Batista, que é o elo de ligação de Moisés com Jesus, que simplesmente conecta esses dois profetas, que se coloca no centro para conectar. Logo, toda a história do profetismo ela se resume a Moisés, a João Batista e a Jesus. Pastor, e todos os outros profetas, todos eles estão enquadrados nesses três. Porque Jesus está dizendo aqui em João 5 que todos eles deram testemunho dele. Tudo que falavam apontavam para o Cristo, que é antes do princípio de todas as coisas, como diz João capítulo 1, verso 1, e passou a ser, tudo o que tinha de ser, na plenitude dos tempos, quando invadiu o ventre de Maria, e tomou a forma humana, e nasceu, e se sujeitou à ideia de deixar de conviver na companhia do Pai do Céu para conviver com José e Maria aqui na terra, por um período de tempo. E que cresce, que aparece com 12 anos, discutindo numa sinagoga com doutores da lei, some, com 30 anos reaparece, e com 30 anos sua voz ecoa dizendo: o reino de Deus é chegado. E passa 3 anos e meio até ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitar para ascender aos céus. Logo, tudo está ligado a este Cristo aqui. Só que como aparece a figura de Moisés, de João Batista e de Jesus, e em Lucas capítulo 7, tanto quanto em Mateus capítulo 11, Jesus declara que João é o maior dos profetas. Você vai conseguir avaliar os verdadeiros e genuínos profetas, primeiro ligando esses profetas à geografia, entendendo não que existe uma geografia específica pronta para que esses profetas sejam gerados, porque do ponto de vista do profetismo na história da humanidade, antes de Israel manifestar-se o libertador que tiraria eles do Egito, já havia, gente, profetas em outras nações. Só que Deus resolveu colocar profetas que o representem com autenticidade, com virtude, com poder, a ponto de declarar que os céus fecharam e não cairia uma gota d'água, e não cair. Orar para não chover e passar 3 anos e meio sem chover. Então Deus pega esses profetas como vozes, como instrumentos, como canais. Só que a autenticidade de cada um deles, em primeiro lugar, está ligada à geografia onde eles são formados. E eu lhe digo, do ponto de vista de Jesus, em Lucas capítulo de número 7,
Jesus disse: o que vocês saíram a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Vocês foram ver um homem vestido com vestes reais ou foram ver um profeta? E as pessoas disseram: nós fomos ver o profeta, que era João no deserto. Jesus está dizendo que os grandes profetas não são formados nos canaviais da vida, no lugar onde tem doce, onde se prova de coisas doces. Nem tampouco no palácio real. Ele está dizendo que profetas são gerados, formados a partir de geografias que desconstroem tudo aquilo que a própria família construiu neles. E para que melhor do que deserto que Moisés enfrentou? Êxodo capítulo 3 registra. Para que melhor do que deserto que Jesus enfrentou em Mateus capítulo 4? Para que melhor do que deserto que o próprio João Batista enfrentou, como está escrito em Lucas 1:80? Veja que na linha do tempo eles têm essa ideia, essa questão da geografia semelhantes, conectadas. Ou seja, tanto Moisés como João como Jesus nasceram de geografia deserta. Foram formados, melhor dizendo, em geografias desertas. Em uma geografia deserta. Em um lugar de dores, em um lugar de solidão, em um lugar de rejeição, em um lugar de esquecimento, em um lugar de abandono. Em um lugar de desprezo. Em um lugar onde as pessoas não conseguem olhar para você como alguém que tem possibilidade de reagir em Deus neste lugar. E é aqui que Deus vem para tomar a sua mão e dizer: eu quero ser glorificado na sua vida. Eu não quero que você seja mais um profeta, porque os falsos profetas estão nascendo mais em palácio do que no deserto. Os falsos profetas, que Jesus diz que naquele dia, quando se apresentarem diante dele, eles vão dizer: não profetizamos nós em teu nome? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não conheço. Esses falsos profetas são os profetas do palácio. Não são os profetas que passam por dores, por humilhações, para serem formados e terem a sua ferramenta profética, a sua trombeta profética polida. Simplesmente preparada, afinada, bem organizada por Deus para fazerem coisas grandiosas em nome de Deus e profetizarem na autoridade de Deus. Profetas genuínos nascem de geografias difíceis, crescem em geografias difíceis, passam por situações difíceis, trazem consigo marcas pesadas sobre seus ombros, sobre as suas costas, sobre a sua vida. Em segundo lugar, quando se fala de profetas, quando se fala do profetismo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai pensar em profetas sendo avaliados por Deus pelo nível de intimidade que eles têm. Não é por um carro que eles tenham. Não é por uma casa grande. Não é por muito dinheiro no bolso. Mas pelo nível de intimidade. Por isso que em Números capítulo 12, quando Miriam, questionou junto com Arão a autoridade de Moisés, o Senhor veio e disse: olha, se há profeta em Israel, primeiro, eu falo com ele por meio de sonhos, porque existem profetas que são profetas dos sonhos. A chamada específica para terem revelações de Deus por meio de sonhos. Segundo, ele diz: se há profeta em Israel, eu falo com ele por meio de visões. Há profetas das visões. Mas ele olha e diz: mas com meu servo Moisés, que se você pegar a linha do tempo profética, você diria: com meu servo João também e com meu servo Jesus, eu falo bafo no bafo, boca a boca, olho no olho, cara a cara.
É incrível isso. E aí a gente fica se perguntando que nível Moisés tinha, que nível João tinha e que nível Jesus tinha. A Bíblia diz que Moisés sentiu que a carga era pesada. Deus disse: segue o conselho de Jetro, chama homens e separa. Separou-se 70 homens. Se reuniram. Moisés estendeu as mãos. Deus tirou do espírito que estava em Moisés, e o que estava em Moisés deu para 70. Eu estou falando de uma dimensão que não é a dimensão apenas dos sonhos, porque isso é muito raso. Das visões, porque isso é muito raso. Eu estou falando em chegar a ser um profeta cuja intimidade é intimidade cara a cara com Deus. Do ponto de vista do profetismo, quem são os profetas genuínos de Deus? É gente que goza de uma intimidade cara a cara com Deus. Gente que não aceita. É isso aí, Wanderson. Olha aí, nível do terceiro andar, é isso aí. Então a gente fica percebendo que o Senhor quer nos levar a essa dimensão também. Profetas de um nível de intimidade tão grande que Deus fala face a face com eles. O que diz pesa para os 70. Quando chega, é reverenciado e respeitado, porque os próprios 70 olham e dizem: eu sei o que fluiu dali para a minha vida. É muita graça, é muita autoridade. Em terceiro e último lugar, eu quero parar aqui porque isso é apenas uma introdução, não dá para tratar do assunto como um todo. Em terceiro e último lugar, quando se fala desse movimento profético na história, o Deus que se preocupa e valoriza tanto profetas, que ele mesmo, em Gênesis 3,15, começa profetizando, proferindo uma profecia. E que ao longo da história vai se dar a alegria e ao luxo de levantar homens que ele representam. E que ao longo do tempo decide, né, ir se revelando até chegar em Jesus, onde ele fez habitar a plenitude de toda a sua glória e sua graça. No corpo de Jesus, sobre Jesus e dentro de Jesus. Esse Deus é o Deus que resolve levantar esses profetas para serem canais não apenas para uma geografia que aparentemente pareça ser uma geografia muito próxima. Porque há profetas que escolhem território. Claro que há. Há profetas que escolhem púlpitos, igrejas e altares. Claro que há. Mas existem profetas que são guiados pelo vento do Espírito. E que entendem a importância da missão de um profeta. Porque sabem, como eu disse em Gênesis 3,15, que Deus começou profetizando. Que o tempo passou e ele fez de Enoque profeta, de Abraão profeta, de Isaac profeta, de Jacó profeta. E que resolveu dar início a esse grande movimento no meio do povo de Israel a partir de Moisés. E que declarou em Deuteronômio 18:18, levantarei um profeta semelhante a Moisés. E que dá tanta ênfase a isso, que colocou na Bíblia escola de profetas. Colocou na Bíblia vestimenta de profetas, olhar de profeta, presença de profeta, autoridade de profeta e uma série de outras coisas que ele fala, carruagem de profeta e tantas outras coisas. Eu acho que o ponto mais alto do profetismo revela-se em Lucas capítulo 16, quando aquele homem rico que faleceu na parábola do rico e Lázaro avista Lázaro ao lado de Abraão e grita: Pai Abraão,
Pai Abraão. Olha que coisa tremenda. Pai Abraão. Oh, glória a Deus. Pai Abraão. Dá ordem a Lázaro que volte até onde estão os meus parentes, para que anuncie a eles quão ruim é o lugar onde eu estou e quão bom é o lugar que Lázaro está. E Abraão bradou de dentro da eternidade: eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Os profetas são tão importantes na historicidade na história da humanidade, e na história de Israel, e na história da igreja principalmente, que até na eternidade eles são citados. Abraão diz que ouça Moisés, olha, e os profetas. Coloca aí João Batista e Jesus. Coloque aí. Porque o próprio Jesus disse que Abraão viu os seus dias e se alegrou. Então esses profetas são profetas que se permitem serem guiados pelo vento do Espírito. Eles cresceram num nível de comunhão e de intimidade tão grande com Deus que são direcionados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Me falta tempo para falar sobre o dom da profecia e outras coisas. Mas eu paro aqui para dizer a você uma palavra. Deus te levantará como um instrumento que tem autenticidade nas palavras que diz, que tem peso no que libera, que tem graça quando chega e onde está. E tudo que diz em nome de Deus, as palavras não caem por terra. Deus te dará a oportunidade de viver um novo tempo, uma nova história com Ele. Seja o profeta deste tempo e Deus será glorificado através da sua vida. Deus te abençoe no nome de Jesus.